a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 20 de agosto de 2020, uma quinta-feira com céu azul, sem nuvens, sol a postos e o vento maravilhoso aqui na nossa cidade de Tutóia. Então, com esse clima, com essa situação, né, com esse ambiente muito bacana, começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e para o mundo, mais uma edição do seu maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, que sempre encontrará uma ideia, uma informação que pode mudar a sua perspectiva e encontrar soluções para as suas questões, né? Então, eu vou sempre falar isso. O nosso compromisso aqui é trazer informação para você pensar, né? E hoje nós temos bastante coisa aqui para falar. Nós vamos falar sobre o regimento interno e vamos falar sobre semiótica, vamos falar sobre alguns escritores do Brasil, né? Quando estivermos falando aí do dia 20 de agosto no tempo, no mundo. O que aconteceu hoje, né, ao longo do tempo, aí no passado, no dia 20 de agosto. Então, nós temos o compromisso de trazer a melhor informação para você. Então, e em função disso, estamos em campanha contra a fake news, contra a desinformação, né? E nós temos uma vinheta. Nós vamos rodar hoje, vamos fazer isso rapidamente, porque nós temos bastante coisa para falar. Então, nós vamos rodar aqui a nossa vinheta de campanha contra fake news e logo em seguida nós iniciaremos aí já de vento em popa o nosso programa de hoje, ok? Então vamos lá. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. É isso. A vítima pode ser você. Porque quando a gente se você acredita nas coisas que você recebe sem fazer nenhum questionamento, uma hora você vai acreditar em alguma coisa e tomar uma decisão. E aí você vai saber que as coisas não são bem assim como você está pensando, né? Então vamos... você não passa notícia falsa para os seus filhos, né? Então, faça... Se você não quer receber, então não envie coisas... Não faça para os outros o que você não quer que façam com você, né? Então vamos lá. No dia 20 de agosto, no tempo, hoje é dia de São Bernardo de Claraval. Fazer aqui uma errata. Ontem, quando eu estava falando sobre os dias dos santos, né? E aí uma internauta informou que ontem era o dia de São Bernardo, que o povo que é padroeiro aqui da região de Barro Duro, aqui na nossa região de Tutóia. Mas, na verdade, hoje é que é dia de São Bernardo. Então, fazendo aí a correção, eu falei ontem, né? Aí eu acreditei numa informação de uma pessoa e aí falei. Não fiz a conferência correta como eu deveria ter feito. O que aconteceu?
né? Estou aqui fazendo a correção. Então, hoje, dia 20 de agosto, não ontem, dia 19, é que é o dia de São Bernardo e é o dia que os devotos de São Bernardo do Barro Duro comemoram, né? Faz aí os seus rituais para homenagear São Bernardo, né? Também hoje é um dos dias do vizinho. Parece que o ano tem mais de um dia do vizinho. O certo é que o dia do vizinho, existe também essa data que é para você, que é para nós, né, na verdade, repensar aí a nossa relação com os vizinhos, porque os vizinhos são importantes para a vida da gente, né? Se você tem um vizinho bacana, tudo bem. Mas quando você tem vizinhos malas, vizinhos barulhentos, né? E aí que você precisa reclamar, aí as coisas ficam ruins. Então, o dia do vizinho é importante para que a gente faça essa reflexão e saber se você está sendo um bom vizinho, você está incomodando o seu vizinho ou está sendo incomodado pelo seu vizinho. Então, é uma hora um dia aí para você pensar sobre essas coisas, que é sempre bom porque tem a ver com a sua qualidade de vida. Ter um bom vizinho é viver melhor do que viver com um mau vizinho. Na verdade, hoje também é o dia do maçom. Então aí as minhas homenagens a todos os maçons de Tutóia, do Brasil e do mundo, né? Vamos lá. No dia 20 de agosto de 1960, o Senegal divide-se do Mali e declara independência. Então hoje comemora-se lá no Senegal o dia da sua independência, assim como no Brasil se comemora dia 7 de setembro a independência do Brasil, que dividiu-se de Portugal, né? Nessa mesma data, em 1975, a NASA lança a sonda Viking 1 em direção a Marte, né? Em 1977, a nave Voyager 2 é lançada para explorar outros planetas, mas antes de sair do sistema solar, a Voyager 2 passou por Júpiter, Saturno, Urano e Mercúrio, né? Trazendo aí informações para a gente entender esse nosso universo aí, que não existe ainda nenhum estudo que diga que tamanho é o universo. É um dos maiores mistérios da humanidade, é saber se o universo tem fim, né? Porque todo dia descobre-se um planeta novo, praticamente uma estrela nova, não tem limites. Também no dia 20 de agosto de 1988, havia ali a guerra do Irã contra o Iraque contra o Irã, né? Então, um cessar-fogo é acordado depois de quase 8 anos de guerra, né? Então, um dia importante também para que mais uma guerra tenha tido fim, né? Porque guerra não é a melhor coisa que a humanidade possa fazer. Em 1991, uma multidão protesta contra o golpe que derrubou o líder soviético Mikhail Gorbachev por um dia. O povo abraçou o prédio do parlamento com bandeiras da Rússia, né? Então, falamos essa questão do fim da União Soviética, que foi protagonizado aí pelo Mikhail Gorbachev, que tentou, que no seu governo foi feito um golpe, né, um golpe de Estado, mas logo em seguida ele se recuperou. Mas o certo é o seguinte, é que o trabalho do Mikhail Gorbachev é que fez, então, acabar com a União Soviética e os países que estavam ali agregados se tornassem independentes, e hoje não existe mais a União Soviética, não existe mais aquele império, né? Aquele império. Hoje existe apenas a Rússia, mas é uma ditadura socialista, né? Muito bem. Nascimentos. Em 1917, no dia 20 de agosto, nasceu o pastor e autor neopentecostal. Então aí os evangélicos
neopentecostal. Hoje é o dia do nascimento do pensador, né, do criador dessa divisão aí do protestantismo, né, que é Kenneth Irving Hagin. Hoje também é o dia de nascimento, o pastor morreu em 2003, né? Em 1923 nasceu a poeta brasileira Dina Mangabeira, faleceu no ano 2000. Bernarda Carvalho de Rezende, a Dina Mangabeira, foi uma poetisa brasileira, participante de diversas academias de letras de Minas Gerais, né? Escreveu no palco real da vida, contos e crônicas, né? O Lutador, né? Também é um outro livro. E também A Sombra do Passado, um livro de poesia. Então, se você se interessar em saber mais sobre a obra da Dina Mangabeira, da poeta Dina Mangabeira, você agora tem aí, é só ir lá na internet e saber mais informações, né? Também é dia de nascimento do Giancarlo Gasperini, arquiteto italiano que se radicou no Brasil. Também é data de nascimento de Décio Pignatari, escritor, sociólogo e teórico da comunicação brasileiro, né? Ensaísta também. Então, o Décio Pignatari é um cara importante para o país, né? Porque ele militou aí na área da semiótica, né? Semiótica é um assunto muito bacana. Eu tive semiótica quando fiz algo, eu não concluí o curso de jornalismo, mas lá em 2005 eu iniciei um curso de jornalismo e tive o primeiro contato com essa disciplina tão importante que nós vamos ver já daqui a pouco. Então, bom dia, Normanda. Muito obrigado aí pela companhia. Então, o Décio Pignatari publica seus primeiros poemas na Revista Brasileira de Poesia em 1949. No ano seguinte, estreia com o livro de poemas Carrossel e em 1952 funda um grupo e edita a revista livro Noigandres com os amigos, os poetas irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Forma-se em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1953 e em seguida viaja para a Europa, onde permanece por 2 anos. Com o grupo Noigandres, em 1956, lança oficialmente o movimento de poesia concreta durante a Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAN. Ali é onde acontecem as manifestações, né? Um prédio vermelho que não tem... É um ícone da arquitetura brasileira, né? O MAN não tem colunas, né? Então ele é suspenso ali, é muito bacana aquele prédio. Muito bem. Em 1965, com Haroldo e Augusto de Campos, lança o livro Teoria da Poesia Concreta, né? Teoria da Poesia Concreta. É um livro que explica essa modalidade de poesia. Além da produção crítica e literária, faz pesquisas na área de semiótica e, em 1969, ajuda a fundar l'Association Internationale de Sémiotique, né? Na França, e participa em 1975 do lançamento da Associação Brasileira de Semiótica, né? E o que é semiótica? Muito bem, semiótica é o estudo dos signos, né? Dos símbolos. Nós temos a simbologia muito grande. Nós temos aí a cruz, nós temos os sinais de trânsito, nós temos as marcas, nós temos os brasões de família, enfim, nós somos regidos por essas coisas, né? Então, tem aí as marcas das empresas, né? Isso tudo são signos, são objetos
que consistem em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais, né? Então, sinais, esse positivo aqui é um signo, ele representa muita coisa, né? Então, os semióticos, né, os estudiosos da semiótica, procuram saber qual é o efeito de um sinal positivo, que eu estou fazendo aqui com o meu dedão, nas pessoas, né? Então, quando você faz positivo, a pessoa está ali com dúvidas, aí você faz o positivo para ela, muda, né? Só ali com aquele sinal, quer dizer, esse gesto é um símbolo que está aqui, que está impregnado na nossa sociedade e tem efeitos práticos quando ele é feito, né? Então, a semiótica busca entender como o ser humano consegue interpretar as coisas, principalmente o ambiente que o envolve, né? Então, faça aí uma reflexão. Quais são os símbolos aí do seu ambiente que lhe regem, né? O que lhe faz ir, o que lhe faz parar, o que lhe faz se movimentar, na verdade. Se você prestar atenção, tem muitos símbolos que estão ali, né? Como é que eu diria? Lhe conduzindo, na verdade, né? Por falta de uma palavra melhor, né? Então, a semiótica busca entender como o ser humano consegue interpretar as coisas, principalmente no ambiente. Desta forma, estuda como o indivíduo atribui significado a tudo que está ao seu redor. Então, nós temos aí, a própria cruz, né, que seria o signo assim, mais popular que tem, é a cruz que representa a Igreja Católica, mas cada um tem ali a sua forma de interpretar, de se relacionar com aquele símbolo, né? Então tem para tudo que você imaginar, tem interpretação para aquele negócio lá. Então, como é que isso chega nas pessoas? Então, a Igreja Católica instituiu a cruz como seu símbolo, que representa ali a morte de Jesus, mas todo mundo entende assim. Então, para os católicos, a cruz tem um significado, para outro tipo, os protestantes não tem assim, né, essa devoção que a cruz tem para os católicos, não tem ali para os protestantes, né? Então, os objetos de estudos da semiótica são extremamente amplos, constituem qualquer tipo de signo social, por exemplo, seja no âmbito das artes visuais, da música, cinema, fotografia, gestos, religião, moda e o que você imaginar. Em suma, quase tudo que existe pode ser analisado a partir da semiótica, porque tudo tem significado. Visto que para que algo exista na mente humana, essa coisa precisa ter uma representação mental do objeto real. Essa condição já faz de tal objeto, por exemplo, um signo que pode ser interpretado semioticamente, né? Então é bacana você fazer um estudo aí e se interessar aí pela semiótica, até para você entender melhor os símbolos que você acredita, né? Os símbolos que você usa, as coisas que você faz, né? A roupa que você usa, as joias que você usa, o tipo de camiseta que você usa. Aqui nas máscaras, né? Bem interessante esse negócio das máscaras. Então você sabe que alguém é flamenguista porque a pessoa usa uma máscara que lembra o Flamengo, né? Então, ali pela máscara você já pode ter bastante informação sobre a pessoa, né? Só para trazer aqui um exemplo, a máscara virou um símbolo, na verdade, né? Porque é um símbolo da vida, tanto da sua quanto a dos outros. Mas, então, o simples uso da máscara já lhe coloca como uma pessoa que está realmente, que está fazendo uma atitude responsável, que acredita na pandemia, que acredita na Covid, que ela acredita na transmissão por outra pessoa. Então, o fato da pessoa
usar a máscara já diz muita coisa sobre ela. E quando ela coloca, né, símbolos, signos na sua máscara, então diz ainda muito mais. Então a pessoa que está com a máscara do Corinthians, por exemplo, então que está ali com um coraçãozinho na máscara, então sugere que a pessoa seja muito muito romântica, né? Muito emocional. As pessoas que usam o coraçãozinho, elas têm aí, estão expressando alguma coisa de sua própria personalidade, né? Então, segundo registros históricos, a semiótica teve sua origem na Grécia Antiga, né? Tudo começa na Grécia, é impressionante. Mas apenas se desenvolveu no começo do século XX. Então, passou aí 20... praticamente, né, todo o milênio, né, esses estudos ficaram guardados, mas ficaram guardados como estudo, como semiótica mesmo. Mas principalmente a Igreja Católica, né, que é a instituição mais antiga, né, que começou a ter os símbolos. A Igreja é um símbolo, né, usar a cruz, os rituais da missa, então todos aqueles aparatos que o padre usa, a forma da igreja, tudo aquilo quer dizer alguma coisa para as pessoas, né? E então não tinha ali, não tinha uma ciência, né? Não sei se chega a ser uma ciência, mas não tinha assim uma especialidade para estudar esses efeitos, os efeitos da relação das pessoas com as coisas. Então, somente ali no século XX, com o trabalho de alguns pesquisadores, com o mestre da linguística e filósofo Ferdinand de Saussure, né, e Charles Peirce, que é considerado o pai da semiótica. Então, pesquise sobre o Charles Peirce para entender ali a sua teoria. É complexo o negócio, né? Então, eu falei aqui de signo. O signo está muito voltado para o horóscopo, né? Mas o signo da semiótica não é exatamente o signo do horóscopo. Signo é a palavra dada para qualquer coisa que represente outra coisa, né? Então, o coraçãozinho não está representando o coração, ele está representando um comportamento, porque não existe o coração físico, esse que está batendo aqui no nosso peito, né? Mas existe também a simbologia do coração, que pode dizer muitas coisas aí, inclusive que você está em paz, que você está bem, né? Então, quando você faz assim com os dedinhos, isso quer dizer muita coisa, diz que você está muito bem com você mesmo, então está de boa ali, né? E o Charles Peirce, ele começou institucionalizou a semiótica, criou praticamente ali o termo, né? Ou desenvolveu o termo, e hoje nós sabemos disso, né? Então, a propaganda, as propagandas, os filmes, né? A literatura, mas principalmente os filmes, o teatro e principalmente a propaganda, os publicitários são especialistas de como as pessoas reagem a uma marca, né? Que a marca de uma empresa, de um produto, é um signo, né? Então, segundo Peirce, né, que é considerado o pai da semiótica, ser analisado de acordo com as suas propriedades internas, o seu significado, de acordo com sua referência, aquilo que indica como uma representação, e de acordo com os efeitos que está apto a produzir nos seus receptores, como interpretação. Podemos dizer, por exemplo, que a foto de um gato, o desenho de um gato, a própria palavra gato, são signos desse animal, né? E mesmo que se trate de um objeto que não existe, como um unicórnio, essa representação significa, continua valendo do mesmo modo, né? Então, olha só,
quais são os signos que estão relacionados a você, né? É bacana saber disso. Então você gosta da Apple, então você usa na sua camiseta a maçã, você gosta de livros, então tem ali algum ícone, algum objeto que representa o livro, você é flamenguista, enfim, você pode se conhecer só fazendo aí um levantamento das marcas dos objetos que lhe representam, né? Olha só, você ouve uma música e lembra da pessoa, você vê um gesto, você lembra da pessoa, de outra pessoa, né? Você vê ali um bordão, você lembra da pessoa. Então você pode criar vamos dizer assim, você pode criar uma personalidade só pelos símbolos, né? Quem é você? O fulano é flamenguista, fulano gosta de skate, fulano gosta não sei de que, gosta dos Beatles, gosta de usar camisa branca, e geralmente nas camisas dela tem sempre ali um coração estilizado, aquele negócio todo, aquilo é você, né? Você pode ser definido por objetos que estão relacionados a você, né? Muito bacana a semiótica. E falando aqui um pouco do Charles Sanders Peirce, né? Então o filósofo Charles Sanders Peirce nasceu em 1839 e morreu em 1914. Investigava a relação entre os objetos e o pensamento. Em sua perspectiva, seria impossível compreender objetos externos ao sujeito de forma acurada e de maneira universalmente aceitas entre diferentes sujeitos, né? O alfabeto é um signo, as letras são signos, os números são signos, né? Então é isso. Hoje também é o aniversário do Don King, né? O grande empresário norte-americano, principalmente ali no mundo do boxe. Falar em boxe, sem lembrar do Don King, ele tinha ali uma cabeleira, ele ainda está vivo ainda, né? Bem interessante, né? Pedro Matar, pianista brasileiro, tio e ator do cantor Maurício Matar, do grande, também data de nascimento do grande José Wilker, né? Que tem aí trabalhos muito bacanas, tanto em filmes como novela, ator e diretor brasileiro, morreu em 2014, né? Do Robert Plant, quem gosta do Led Zeppelin, hoje é aniversário do seu vocalista, o líder da banda. Também Marta Medeiros, escritora brasileira, e Demi Lovato, a cantora, compositora e atriz norte-americana, né, popstar. Agora, é interessante aqui, né, os falecimentos. Então, no dia 20 de agosto, morreram 3 papas, né, em datas diferentes, claro. Então, no ano de 984, morreu o Papa João XIV, né? No ano de 1823, no dia 20 de agosto de 1823, morreu também o Papa Pio VII. E no dia 20 de agosto de 1914, morreu o Papa Pio X. Será se tem algum signo aí? Será se isso quer dizer alguma coisa? Para você que gosta dessas coincidências, está aí um bom campo de pesquisa, saber por que morreu tantos papas numa data como 20 de agosto, né? Também hoje marca a data da morte de um grande comediante estadunidense, norte-americano, Jerry Lewis. Quem não riu, né, dos filmes de Jerry Lewis? Muito bacana, né? Então, a arte perdeu aí uma pessoa que fazia as pessoas rirem, né? Então, sempre que o mundo perde uma pessoa que faz rir, ele sempre fica mais triste, né? Muito bem, então essas foram as informações aí relativas a 20 de agosto, e agora nós vamos tratar aqui de política. Política no termo mais
mais bacana, que é entender um pouco da política, né? Hoje nós vamos falar sobre regimento interno da Câmara Municipal. Você está aí prestes a escolher seus vereadores. Já falamos bastante na semana passada sobre o que faz o vereador. Se você quiser, você pode ir aqui no perfil do Facebook, também na nossa página no Facebook, Mudar para Viver Melhor. E o melhor ainda, você pode ir lá no YouTube, procurar pelo canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, que você vai encontrar na sexta-feira, foi na sexta-feira passada, na verdade, no dia 14, né? O programa que fala aí sobre a lei orgânica e porque na lei orgânica é que está as atribuições do vereador. Então você pode ir lá e saber dessas coisas, porque isso vai lhe ajudar a escolher melhor o seu vereador, o seu representante na Câmara Municipal, que é democracia sim. Minha querida prima Maria do Carmo Wilderman, muito obrigado pela companhia, viu? Um beijo para você. Então vamos aqui para a nossa vinheta, Campanha contra Fake News, e voltamos já para falar sobre esse documento tão importante que é o regimento interno da Câmara Municipal, que você deve conhecer e principalmente os vereadores devem conhecer para poder se posicionar ali na sua atividade como legislador, ok? Voltamos já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Também estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E agora mudou aqui o back, né? Porque agora vamos falar de política e eu uso a música do Pink Floyd para quando nós estamos falando de coisas, de amenidades, de coisas assim da vida. Eu uso aqui o background uma música da Enya, né? Que eu gosto muito da Enya. E quando é política, nós temos aqui a companhia do Pink Floyd. Muito bem, então vamos falar sobre regimento interno da Câmara, né? Eu sempre digo que o agente público, ele só faz o que a lei permite, diferente de nós, que nós podemos fazer tudo que a lei não permite, né? Então, se você não conhecer as leis que regem os agentes públicos, você não pode cobrar, nada dele, né? A democracia, ela tem essa característica, ela é transparente porque ela precisa de procedimentos para funcionar. Ela precisa que as pessoas respeitem os procedimentos, né, da democracia para ele funcionar. O outro lado da democracia é um ditador. Um ditador não tem lei, ele é a lei. Ele tem o poder absoluto, ele pode fazer o que quiser, ele tem... O ditador, ele tem poder sobre a vida das pessoas. Nós temos um exemplo aí, né, o mais clássico, que é o Jong-un, né, que é o ditador da Coreia do Norte, né, ele mata as pessoas lá, ele faz o que ele quer, né, ele é o poder. Então, a democracia não, a democracia tem as suas regras e as regras é definida pelo povo. Por isso que o poder emana do povo, porque as leis ela é feita lá na Câmara dos Deputados, lá
no âmbito nacional, no âmbito federal, no âmbito da União, ela é feita ali mais particularizada nas assembleias legislativas dos estados e ainda mais particularizada na Câmara Municipal dos municípios, né? Então, se você não entende as regras, eu sempre trago esse exemplo para ficar bem claro para você. Você gosta de futebol. O futebol, ele existe porque as regras são... O conjunto de regras é que leva o nome de futebol, sabe? Então, o momento mais importante é o gol. E o gol é definido nas regras, porque lá nas regras está dizendo que o gol, que ali a meta, né, tem que ter não sei quanto de altura, não tem que ser não sei quanto de largura, que o goleiro, o jogador que joga naquele gol só pode pegar a bola com a mão, é o único que pode pegar a bola com a mão, que as dimensões do campo de futebol é 90, aquele negócio todo, a largura, tem ali a meta, né? Aquele retângulo que fica ali, que se o jogador for derrubado, ali é pênalti. Então, o juiz, né? O juiz, ele só pode marcar coisas que está na regra. O juiz não pode inventar absolutamente nada, senão o povo se revolta com ele, né? Você vê ali imediatamente quando o juiz erra, a torcida reclama, os noticiários de esporte passam aí não sei quanto tempo, até hoje se fala do gol de mão do Diego Maradona. Foi um erro do juiz que prejudicou o outro time, né? Então, a democracia também é isso. Se você não entender, se você não conhecer um pouquinho da Constituição, pelo menos o artigo 5º da Constituição, você não está sabendo o que é democracia. Você não está entendendo por que você pode ir e vir, por que você tem direito a trabalhar, que você pode botar o tipo de comércio que você quiser, que você pode casar com quem você quiser, que você pode falar o que você quiser, mas também arcar com as responsabilidades e também com os bônus, né? Porque nem tudo que a gente... Às vezes o que a gente fala é bom para a gente, né? Então tudo isso não é da natureza, não é da natureza. Isso foi criado, essa socialização, essa harmonia social que nós temos hoje, isso é criação humana, né? Isso não é da natureza, é criação humana. Então, já falei aqui sobre o estado de natureza, onde as pessoas não tinha regras, então qualquer um podia fazer o que quiser e arcar com as consequências, né? Então, a vida das pessoas em tempo de estado da natureza, né? Era sempre em guerra, né? A tensão era constante, porque você estava ali na sua casa, você pegou uma caça, estava ali comendo, qualquer hora podia chegar outra pessoa e tomar a sua caça e pronto, e ficava por isso mesmo, podia lhe matar, podia queimar a sua tenda, sei lá como é que eram as habitações naquela época, mas o certo é que não tinha regra, você não tinha para quem reclamar, né? Até na época dos impérios ali, o Império Romano, o Império Persa, ali o Império Egípcio, então os reis, né, os soberanos daquela época, eles podiam invadir outros países, né? A Segunda Guerra, o Hitler tinha essa visão de dominar o mundo. Isso não pode, né? Isso não pode. Por isso que tem as guerras, né? Então, ali no século XVIII, por ali, se eu não me engano, foi institucionalizado ali o processo civilizatório, né? Onde as pessoas não são mais as detentoras das punições, né? Então,
criou-se ali o Estado, criou-se ali uma organização que cuidasse das pessoas, né? E nós que chama-se o Pacto Social, né? Lá com esqueci o nome do cara, depois eu vou lembrar. O Pacto Social. Então, a democracia cresceu ali exatamente porque os reis eram absolutos, né? Desde o século XII, ali com o rei João Sem Terra, que o poder dos reis vinha sendo diluído, mas culminou com a Revolução Francesa, né? E o Montesquieu criou ali a tripartição de poderes para nenhum homem ter poder absoluto sobre uma certa região. Então, e aí isso se deu o nome de democracia porque ao invés de ser o rei absoluto, agora tem três poderes. Tem o povo, né, que é representado pelo poder legislativo, tem o executivo, que é responsável pela administração do país, né, pela execução do país, o administrador do país, e tem o judiciário, que é onde você vai ali fazer justiça, né? Então você, ao invés de tomar suas próprias providências, então você apela ao judiciário, né? Então, existe a Constituição, como já vimos a Constituição, depois tudo isso para reger as ações de homens públicos de modo geral, a Constituição dá ali as diretrizes básicas, os princípios. Depois nós temos todas as leis são derivadas da Constituição, principalmente a Constituição estadual, né, que tem que atender a Constituição Federal, mas ali ela tem uma certa abertura para legislar de acordo com as características daquela região. E também tem a lei orgânica que nós falamos na semana passada, que é uma espécie de constituição do município, né? Que todo vereador, todo mundo tem que conhecer essas leis, porque é ali que está, que rege ali toda a questão da movimentação das decisões do homem público, né? E o regimento interno são os procedimentos, né, que são feitos. Então existe o regimento interno da Câmara Municipal de Tutóia, né? Não existe um site da Câmara Municipal de Tutóia. Não sei se você já viu por aí, mas eu vou lhe dar aqui o endereço. Infelizmente não tem muita informação no site da Câmara Municipal de Tutóia, né? É uma coisa que a gente podia reivindicar que os vereadores coloquem lá as informações, né? Para que a gente tenha acesso a essas coisas, né? E eu encontrei o regimento interno no blog do Elivaldo Ramos, né? Então, se você quiser conhecer o regimento interno, não encontrei no site da Câmara, mas você pode encontrar no blog do Elivaldo Ramos, né? Então, o endereço da Câmara Municipal de Tutóia é cmtutoia.ma.gov.br. Então, lá você encontra algumas informações, né? Lá você pode encontrar, inclusive, a lei orgânica, a lei orgânica do município e algumas informações lá, né? Tem o portal da transparência, tem aqui você pode mandar mensagens para o presidente. Então, apesar de não ser completo, mas é um caminho que você pode começar ali. Pode conhecer os vereadores. Infelizmente, não tem todos os vereadores, né? Parece que tem só 2 vereadores lá, são 13, né? Todos deviam colocar ali as suas informações para que o povo soubesse mais, né? Até para evitar que as pessoas pudessem tirar dúvidas quando alguma fake news relacionado ao político, viu, vereadores?
coloquem lá suas informações no site da Câmara. Até isso é bom para vocês, porque para que nós tenhamos um lugar para tirar as dúvidas, porque você sabe como é que funciona aí as informações nos grupos, né? Então é detonando direto. Então cria ali a sua própria fonte de informação para que as pessoas possam ali tirar suas dúvidas. Como é que a gente vai saber se uma informação com relação a algum vereador é verdade ou mentira, né? Fica realmente difícil. Então, use aí o site da Câmara Municipal para colocar ali as suas impressões sobre as suas próprias impressões, onde a gente possa ter ali informação sobre o que você pensa acerca do que está sendo dito, né? Então, o que é o regimento interno? Então, olha só, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição do Estado do Maranhão, nós temos a Lei Orgânica Institutória, nós temos agora o regimento interno da Câmara Municipal, né? Nós estamos ainda aqui só ali no âmbito da Câmara Municipal. A partir da próxima semana, eu vou começar a falar sobre o prefeito, o executivo, né? Então, o que é o regimento interno? Regimento interno é uma norma interna que disciplina as atribuições dos órgãos da Câmara Municipal, contemplando suas funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas, né? Então, eu falei ali do futebol, que você entende, você gosta do jogo porque você entende as regras, né? Então, se você não conhecer o regimento interno, você não vai entender como é que funciona a Câmara Municipal. Então, por isso que fica muito fácil você dizer assim, fecha o Congresso, fecha a Assembleia Legislativa, fecha a Câmara Municipal, porque não serve para nada. É que as pessoas não sabem como é que funciona. Então, quando você não conhece as coisas, você tende a negar, né? Tende a destruir, né? Então, ao invés, antes de pensar ali que os vereadores não servem para nada, não sei o quê, leia a Constituição, leia a Constituição do Estado do Maranhão, leia a Lei Orgânica, se informe sobre democracia primeiro, né? A democracia que vai validar todas essas coisas, né? Só existe Câmara Municipal porque existe democracia. Então, você entender as atribuições legislativas da Câmara, as atribuições importantíssimas que são as funções fiscalizadoras, isso tudo está definido na Lei Orgânica, mas está detalhadas aqui no regimento interno, né? Então, se um vereador não conhecer como é que ele vai agir, se ele não conhecer as regras do funcionamento da Câmara, como é que ele vai apresentar projetos, como é que ele vai participar de comissões, como é que ele vai poder ajudar o povo se ele não conhece os mecanismos que poderiam fazer isso? Então, pergunte para o seu candidato, quando alguém for pedir voto para você, que é totalmente legítimo, né? Pergunte para ele, olha, você conhece a lei orgânica do município, você conhece o regimento interno, como é que você vai fazer? Tudo que ele prometer, pergunte como é que ele vai fazer isso. Porque existem regras, o vereador ou o prefeito, ele não pode fazer as coisas do jeito que dá na telha. Bom dia, Conceição Damasceno, muito obrigado pela companhia, viu? Então, o vereador, o prefeito, ele não pode fazer nada, não pode fazer o que dá na telha. Tem procedimentos para isso. Então muitas vezes você não entende ali, que o vereador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas às vezes ele não pode. E se você está dizendo para o vereador fazer alguma coisa que não está autorizado, você está mostrando apenas que desconhece os procedimentos que regem a função do vereador, as atividades do vereador, né? Então, evidentemente que deve ter um ou outro, né? Assim como toda profissão, tem ali os maus vereadores, mas também tem os bons vereadores.
Agora, o que a gente tem visto aí, que tem muitos maus eleitores, né? Porque os eleitores devem conhecer as regras, porque a democracia é um jogo de poder, né? Então, as regras da democracia, ela ela regulamenta o jogo de poder. Então, a política é um jogo de poder. Quando a pessoa se torna está vereador, porque ela não é, ela se torna vereadora, né? Não é um dado de personalidade, é apenas uma função temporária que a pessoa exerce. Então, se o eleitor não entende quais são as regras, porque aí ele começa a pedir coisas que o vereador não pode fazer. Mas também tem uma coisa que eu já falei, vou sempre repetir isso toda vez que eu estiver falando sobre esse assunto, é que os vereadores, eles se tornam públicos por questões totalmente diferentes das funções efetivas de um vereador. Então, geralmente o cara faz uma obra assistencial, né? Principalmente assistencial, porque o povo é realmente carente. Então, o cara desenvolve ali uma certa ajuda, né? Cria ali uma instituição para ajudar as pessoas, mas quando ele for eleito, ele não é obrigado a fazer aquilo. Não é função do vereador ser assistencialista, dar passagens ou dar remédio. Ele faz porque ele quer, mas não é obrigação, isso não é obrigação. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós votamos pelos motivos errados. O fato da pessoa ser sua amiga, ser seu amigo, isso não quer dizer que ele vai ser seu bom vereador, não. Você não... não se deve ter ali um livro, as 48 leis as leis do poder, né? Uma delas diz que você não deve contratar amigos só porque é amigo. Porque amigos, negócios à parte. Isso aí é um ditado popular. Amigos, política à parte, né? Porque quando você coloca lá um sujeito na Câmara Municipal, é para ajudar a melhorar a vida. Então, essas pessoas precisam ter certas características. Apesar que está correto, que a Constituição diz que você só precisa ser brasileiro e ter 18 anos e alfabetizado. Ok? Porque isso dá oportunidade para todos os brasileiros se elegerem. Mas você, como nós não estamos obrigados a fazer só o que a lei permite, nós podemos criar os nossos próprios critérios. E o critério mais interessante, mais correto para você eleger um vereador é conhecer a sua capacidade de entender as coisas que devem ser feitas numa Câmara Municipal. Então, para você ajudar a população, você tem que entender o regramento disso. Não é do jeito que você quer. Como eu falei, o agente público só pode fazer o que a lei permite. E se você não sabe o que a lei permite um vereador fazer, então você não está entendendo, você não está apto a votar, né? Na verdade, a realidade é essa. Nossa, já faltam 5 minutos, vamos correr aqui então. O regimento interno é a mola mestra da organização da Câmara, constituindo o instrumento delineador das atribuições dos órgãos do Poder Legislativo, né? Toda Câmara Municipal, toda Câmara tem, a Assembleia Legislativa tem, as empresas têm, até as famílias têm, só que não está escrito isso, né? Mas tem ali, tacitamente existe ali o regimento interno. Como é que funciona a casa? Né? Aquele negócio que você diz assim, tirou, colocou, sujou, lavou, tem que beber água, tem que todo mundo almoçar na mesa, vestido, não pode usar chapéu na mesa. Isso tudo é o regimento interno da sua casa. Tudo tem, toda a organização para funcionar tem que ter o regimento interno.
certo? Então, as câmaras municipais também têm seu regimento interno, que define ali todo a movimentação do vereador enquanto vereador, né? Trata-se de um regulamento, não é lei. Isso é bom, só vale lá para a Câmara, né? Diferente da lei que vale para toda a população, né? Mariúba, muito obrigado pela companhia. Então, o regimento interno é apenas uma lei interna, é um regulamento interno, né? Não está sujeito à sanção do prefeito. Então, a Câmara ela tem que se ater às regras da Constituição do Estado e também das regras da Constituição Federal. Então, tudo que está permitido nessas duas Constituições e o que está definido como atribuídas, né, à Câmara Municipal, que existe ali os princípios, né? A Constituição diz ali quais são os temas que as câmaras podem atuar, né? Então, se o regimento não contrariar, violar nenhuma dessas leis, ele pode fazer tudo o que ele quiser. E o prefeito não tem nada a ver com isso, certo? O prefeito não manda na Câmara Municipal. Ele é um poder independente como a Câmara, mas tem que ser harmônicos, né? Muito bem, nele estão contempladas as funções legislativas, administrativas, julgadoras e fiscalizadoras da Câmara Municipal. O regimento interno deve ser editado por meio de resolução ou decreto legislativo, conforme a lei orgânica municipal. A rigor, o ato é pertinente à resolução, embora equivocadamente se use o termo decreto legislativo, né? Ele está dizendo aqui o seguinte: o nome correto deveria ser resolução. Suas alterações se fazem por meio do processo legislativo, na forma determinada também pela lei orgânica do município e pelo próprio regimento. Dependerão sempre da aprovação do plenário. Então, quando você diz assim, ouve aí um vereador dizer assim: mas eu apresentei um projeto, mas ninguém me apoia. Nada disso. A política é o exercício do convencimento. Então, se esse negócio de dizer, eu apresentei um projeto, mas ninguém liga para isso, é responsabilidade do vereador, do político legislador, né, tanto o deputado federal, quanto estadual, quanto vereador, ter a sua habilidade de convencimento, de negociação. Quando eu falo negociação, não é essa conotação, nós falamos em semiótica, né? Então, a palavra negociação em política virou ali quase que um crime. Na verdade, política é negociação. A boa negociação, negociar a melhor forma de ajudar as pessoas, né? Porque são 13 vereadores. Então, esse negócio de você dizer assim, eu apresentei um projeto, mas ninguém quer saber disso. Isso pode dizer que é incompetência do vereador, né? Ou então o tema é irrelevante, que as outras pessoas não embarcaram, né? não compraram a ideia. Então, o vereador, sobretudo, tem que ter essa característica, né? Essa característica de negociação, de convencimento, por isso que ele precisa falar bem, por isso que ele precisa conhecer muito bem as regras, porque tudo isso vai ajudar, precisa conhecer os problemas do povo, tudo direitinho, né? Então, isso tudo ajuda no convencimento, né? Então, outra coisa também que eu vou falar aqui, né? Estão falando aí em renovação, eu acho que só renovar para quê? O que está ruim e o que a pessoa vai melhorar na questão do exercício político da Câmara. Então, a minha sugestão aqui é o seguinte: antes de pensar em renovação,
veja lá, faça ali vá lá na Câmara Municipal, ou então converse com o seu vereador e pergunte para ele quais foram os projetos que ele participou, qual foi as votações, né, e como ele contribuiu para a melhoria da vida das pessoas ali no seu exercício como vereador, né? E se a pessoa comprovar ali que fez os projetos, que ajudou nisso, que ajudou naquilo, que votou não sei o quê, que fez a fiscalização direito, né? E fazer a explicação dele ali, essa pessoa deve, se lhe convencer, ela deve ser, você deve votar nele. Então, esse critério de só porque é vereador hoje, ele é furado, porque nenhum critério é tão absoluto assim, né? Então, o melhor critério que você tem que fazer é conhecer as leis, conhecer o que rege aí a atividade do vereador e perguntar para o vereador que tipo de solução ele ajudou a criar para melhorar a vida das pessoas. E se ele mostrar algum resultado, então ele merece seu voto. Então esse negócio, olha, cuidado com esse negócio só de renovar. A Câmara Municipal, a Câmara Federal renovou e você está vendo aí a confusão que está, né? Então cuidado. Às vezes mudar o certo pelo duvidoso, os resultados podem ser inesperados. Cara, já acabou tudo aqui. Então, não deu tempo de falar tudo, mas prometo que na semana que vem nós vamos estudar o regimento interno de Tutóia, né? Eu ia falar sobre a Constituição, mas vamos voltar a esse assunto agora, entrando direto ali no regimento interno, ali no detalhe do artigo da lei, para você ficar ali craque, né? E poder escolher ali o seu candidato da melhor forma possível, tá certo? Então é isso. Espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo, né? É sempre um prazer enorme, uma satisfação enorme fazer esse programa, e espero que tenha ajudado a clarear, né? A refletir sobre o exercício da sua cidadania, que é a questão da votação. Então, tenha aí uma ótima quinta-feira e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do seu programa Mudar para Viver Melhor, tá bom? Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,7.